Olá pessoal, tudo bem? Cá estou eu novamente nessas cápsulas de honestidade e hoje eu vou trazer uma questão que já povoou o meu pensamento tem bastante tempo. Vocês têm uma certa percepção ou uma certa sensação de que algumas profissões, algumas obras culturais, elas estão se esvaindo completamente? Por exemplo, antigamente a gente via vários alfaiates fazendo roupas sob medida. Hoje é quase uma coisa muito rara. Eu mesma lembro que quando eu tinha por volta dos meus 13, 14 anos, fui estudar alfaiataria com um alfaiate e no meio do caminho ele morreu e infelizmente eu como aluna não posso me dizer alguém que levou o saber dele adiante, né? Somente como uma admiradora. E não só essa profissão, mas também as profissões das bordadeiras, das rendeiras, né, para falar do setor de vestimenta, que é o que eu acompanho mais de perto, mas a gente percebe no poder público constantemente guerras por espaços e especulação mobiliária tentando destruir os quilombos, né, que são aqueles povoados, né, cuja cultura quilombola, cuja a perpetuação de um legado de matriz africana é parte ativa do seu modus operandi, da sua religião, da sua alimentação, da sua educação. E a gente vai vendo uma espécie de guerra cultural acontecendo no mesmo momento, no mesmo sentido em que você vai vendo boa parte do nosso legado cultural, da nossa herança também se desfazendo por conta dessa disputa ali de discursos e de poder. E a artista que hoje eu trago para poder ajudar a gente nessa inflexão é a Esther Malangu. Ela é uma artista sul-africana que começou a pintar com 10 anos de idade e ela é de uma região que tem toda uma tradição das mulheres de pintarem as fachadas das suas casas com temas geométricos, com cores vibrantes, como uma forma de tornar a vida e a paisagem urbana bastante palatável e aprazível para o olhar do outro. Apesar de ser uma tradição patriarcal, esses saberes tradicionais são passados de mãe para filha. E ela lá aos 10 anos de idade, ela pega o pincel de pena de galinha e vai fazer a pintura escondida. Ela diz que ela é até reprimida pela avó e pela mãe, que ficam preocupadas, mas não demorou muito tempo para que elas vissem que de fato a filha tinha ali uma espécie de dom especial. E mesmo que a gente possa questionar esse termo dom, né, como sendo uma prática que vem como um presente divino, o fato é que essa artista não parou e hoje com 85 anos ela continua em franca atividade e ela teve uma projeção internacional levando a cultura na Ndebele, né, que é a cultura dela que fica numa região chamada de Gauteng, que fica no norte da Pretória, lá na África do Sul. Ela tem essa missão que não para, que não cessa. Hoje ela é professora, conseguiu o título de doutora honoris pela faculdade lá de Joanesburgo e ela leva essa cultura e essa forma de expressão adiante. Né? O caso dela, a história dela é muito interessante porque lá no finalzinho da década de 80, mais precisamente em 1989, aconteceu uma exposição em Paris, lá no Centre Pompidou, e os curadores dessa exposição viram o trabalho dela, foram na cidade dela e procuraram essa artista de tudo quanto é jeito e fizeram uma réplica da sua casa dentro lá do museu e ela foi e fez a pintura dela. E a partir dali ela ganhou uma projeção internacional, foi contratada pela BMW para pintar um dos carros, né? Cabe lembrar que esse tipo de atividade, de atitude, né, que acontecia lá no contexto da pop art, já tinha tido nomes como o próprio Andy Warhol, Frank Stella, mas ela foi a única artista não ocidental a fazer uma dessas suas pinturas tão típicas e tão ancestrais num carro da BMW. Ela também já pintou garrafa de vodka, ela já esteve presente em Nova York numa exposição, e o que eu quero dizer com tudo isso é que ela é uma dentre várias artistas cuja projeção internacional faz com que toda uma ancestralidade ela não morra. E essa é, como eu já disse anteriormente, a missão dessa artista. Mas quando a gente pensa sobre o Brasil e sobre o nosso momento, né, atual, a gente vai percebendo que a gente dá muito pouca importância para a ancestralidade
E muitas vezes a forma como as pessoas não se importam tem muito a ver com uma certa ideia de progresso. Mas se a gente parar para pensar, essa ideia de progresso, essa linha imaginária que diz que algo é melhor do que o outro e que por isso uma bordadeira, por exemplo, tem menos valor do que uma grande marca que faz uma produção em grande escala industrial, elas são, na verdade, construções dentro de uma narrativa específica. Então, se a gente colocar a luz sobre os saberes e fazeres tradicionais, não há dúvida de que uma bordadeira ela remonta toda uma paisagem cultural ancestral e que por isso deveria ser bastante valorizada. Mas a gente se habituou dentro de um certo sistema de consumo, de capitalismo, né? E que vê dentro do acúmulo de riquezas a sua projeção maior, o seu valor maior. A gente vê justamente o contrário disso acontecer, né? Diferente da gente valorizar um produto que ele é totalmente afetivo, do ponto de vista artístico, do ponto de vista estético, carregado de uma memória cultural, a gente vai tomando gosto por uma linha de produção em massas que vai, mais uma vez, o grande tema dessas cápsulas, homogeneizando a nossa forma de acesso do mundo, né? Vai colocando a gente em prateleiras cognoscíveis, seja através do nosso estilo pessoal, seja através das nossas escolhas profissionais e daquilo que a gente escolhe dar mais ou menos valor. Mas o que cabe a gente também parar para pensar é que não é só um simbolismo do ponto de vista profissional, mas tem toda uma dimensão que dá sentido para a própria vida e que ela é produzida mediante esses aparatos materiais que vão produzir os seus sujeitos mediante a forma como estes se sentem mais ou menos identificados. Então, talvez no Brasil, que a gente vê tanto preconceito, tanta intolerância religiosa, por exemplo, com as religiões de matriz africana, ou quando a gente vê uma total atenção a todo esse desmonte das culturas quilombolas, por exemplo, no nosso país, ou mesmo, né, a chacina que acontece há muitas décadas, aliás, há séculos no nosso país com as culturas indígenas, esse descaso ele não é nosso, pessoal. A gente não tem uma intuição de não olhar para esses povos e para essas culturas de uma maneira inferiorizada em relação às demais, mas são construções que são baseadas por todo um sistema de sentidos que vai excluindo essas formas ancestrais para colocar no lugar uma ambição em termos de valores monetários e de consumo, sendo esta a forma que vai acabar nos subjetivando. Para quem gosta desse assunto, um autor que eu acho muito interessante para fazer a gente pensar sobre isso é o Gilles Lipovetsky, naquele livro O Império do Efêmero. Quem trabalha com moda já deve ter lido e relido inúmeras vezes e sabe que eu estou falando de um autor que vai remontar uma certa história da moda, mas fazendo essa baliza de pensar que a moda é importante porque ela cria um sistema em que você nunca está satisfeito com o atual e você está sempre mobilizando o seu desejo para consumir alguma coisa que seja nova. Nesse sentido, voltando à nossa artista do dia, a Esther Malangou, o que ela nos ensina é que a perpetuação da ancestralidade pode ser um processo de resistência e que pode ganhar o seu valor notório, inclusive, neste mesmo sistema atual, porque ela é uma artista bastante celebrada e bastante valorizada, mas a sua subversão está justamente na sua perpetuação da cultura e da memória ancestral. Ela não se deu o trabalho de aprender as línguas ocidentais, ela não se deu o trabalho de fazer uma asepsia pessoal no sentido de trocar as suas vestimentas por vestimentas ocidentais, mas ao contrário, se você mergulha na sua obra e escuta as suas palavras a respeito do seu próprio trabalho, você tem uma injeção de ânimo e também uma autocrítica para pensar o que a gente está fazendo com a nossa própria cultura. Espero que vocês tenham gostado e conheçam mais do trabalho dessa artista maravilhosa e muito celebrada. Um beijo e até as próximas cápsulas. Tchau!